Continuando então o nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Obsessões gerais. A história da humanidade anota a incidência periódica de epidemias devastadoras que no passado dizimaram multidões indefesas, desequilibrando a economia social e política de muitas nações. Entre essas calamidades, periodicamente surgiam e se desenvolveram distúrbios outros que, sob denominações variadas, infestações, possessões, convulsões, dominações demoníacas, tornavam tormentos espirituais, que catalogamos como obsessões coletivas. À semelhança das hordas bárbaras que invadiram muitos países do pretérito, disseminando o terror e o crime, ampliando os óbitos, a viuvez e a orfandade, igualmente dominaram mentes em processos de intercâmbio mediúnico lamentáveis, quão destruidores. Loucuras que irromperam de inopino, ou seja, de surpresa, em grupos sociais, religiosos e políticos, tomaram conta de massas infrenes que se faziam conduzir por espíritos inferiores em provações dolorosas em curso demorado. Enquanto as epidemias têm sido diminuídas e algumas extintas por muitos povos, graças às conquistas das ciências e da tecnologia médica, as obsessões coletivas prosseguem submetendo mentes e corações humanos que se deixam arrastar em contaminações incessantes. Muitas vezes considerados como ônus que a sociedade paga ao progresso, guerras, decadência ético-moral, perversão social, política, alienações, ainda não receberam conveniente análise e combate dos organismos da saúde mental ou das entidades encarregadas do equilíbrio social. A obsessão é mal que avassala as vidas na Terra, em razão da própria inferioridade do planeta, considerando-se os espíritos ainda primitivos que o habitam. Porque nesses seres ainda predominam as paixões primárias, decorrentes dos instintos inferiores. Neles não há luz nem amor, que seria para o seu estado de evolução a terapia preventiva, possuidora do recurso próprio para preservá-los dos sentimentos perversos em que se entorpecem. Decorrendo da falta de esse elã divino, o perdão não lhes ilumina a paisagem íntima, nas quais as suspeitas, os ressentimentos, os desejos de vingança se homiziam quando se sentem contrariados, estabelecendo os vínculos de perturbação que atam uns aos outros os devedores e os seus infelizes cobradores. Nesse pandemônio de paixões, instalam-se as matrizes dos futuros distúrbios, que se desdobram em crises de alienação mental e desorganização física. Por uma questão de afinidade, reencarnam-se tais espíritos em grupos, formando núcleos variados e, dessa forma, sofrendo coletivamente os efeitos dos atos inóbeis. No início, apresentam-se como miasmas no exotismo da aberração, das fixações mentais extravagantes que geram repulsa. Pela sua insistência e rápida adesão às mentes que se lhes identificam, fazem-se comuns, normais, criam escolas de comportamento, passando a dirigir as massas que, excitadas, se lhes entregam sem resistência. Faço um parêntese, meus amigos. Nós estamos vendo pelo mundo inteiro as consequências do fanatismo político. As pessoas não pensam, as pessoas elegem uma pessoa, um líder, e seguem cegamente, não vendo os erros dessas pessoas. Então, isso é um sintoma dessa situação coletiva, é como uma obsessão coletiva. Vale lembrar que todas essas pessoas lhes são semelhantes. Continuamos. O surto perigoso espraia-se, deixando marcas profundas no comportamento psicológico e social da evolução humana. Somente o conhecimento do Espiritismo proporciona o esclarecimento para a identificação dessa estranha virulência, ao tempo em que favorece com as terapêuticas para a sua erradicação. Descuidado da realidade espiritual, o ser humano moderno, embora vinculado a determinadas confissões religiosas da vida, somente considera os prazeres transitórios, que apesar de cansá-lo, prosseguem como emulação para a continuidade da sua existência física,
frustrando-o, amargurando-o, em cujo processo fica vulnerável à afecção espiritual. Uma cuidadosa reflexão bastaria para distinguir-se entre um comportamento saudável e outro alienado, entre um psicopatológico e outro de natureza obsessiva. Assim mesmo, identificada a incidência do distúrbio espiritual predominante, faz-se necessária a atitude curativa que se encontra nas estruturas do pensamento cristão, cujos fundamentos são de ordem moral, tais a conduta digna, centrada no amor e respeito a Deus e ao próximo e a si mesmo. Esses são dias muito atribulados no contexto humano, nos quais as obsessões coletivas se impõem a grupos de vários matizes, cuja conduta agressiva ameaça os alicerces sociais das relações humanas. Caso a criatura prossiga negando-se à mudança de comportamento para melhor, passando a abraçar as lições de Jesus Cristo, vivendo-as as soberanas leis de que se encarregarão de alterar-lhe as paisagens espirituais, utilizando-se do recurso compulsório da reencarnação, direcionando para mundos primitivos aqueles que lhes são afins, interrompendo o ciclo histórico das obsessões, a fim de que o amor inunde as vidas, irmane as criaturas, enquanto na Terra se instalam os alicerces para a construção do mundo de regeneração. Quando em qualquer grupo social, religioso, político, cultural, artístico, científico, filosófico predominarem o egoísmo, a prepotência, a intolerância, as exigências descabidas, o descaso pelo progresso, possivelmente os seus membros, além das suas dificuldades de evolução, encontram-se sob os batidas, pancadas psíquicas das obsessões coletivas que objetivam obstaculizar a marcha do progresso, perturbar a ordem das instituições nobres nas quais se movimentam, necessitando de urgente mudança de direcionamento mental para que sejam logradas as ações fraternais de união, entendimento, amor entre todos. Meus amigos, uma das religiões mais conhecidas no planeta diz: não matarás. No entanto, são religiões que matam, fazem guerras, fazem genocídios. Esquecem nesse momento do que lhes ensina a religião. Não matarás. Meditem sobre isso. Abraços, até breve.